meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos às notícias. E esse índice do título está subindo desde 2020, né? E tem crescido muito mais ainda nesses últimos 4 anos de governo e parece que dificilmente essa tendência, né, esse número, essa porcentagem parece que não vai diminuir tão cedo, infelizmente. E mais notícias também nesse vídeo. E nenhuma delas é boa, como sempre, inclusive, né? Casos de violência contra crianças sobem 125% no Brasil em 5 anos. E infelizmente parece que a tendência é continuar subindo. Os registros de violência contra crianças e adolescentes no Brasil saltaram 125% entre 2020 e 2025, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. E não, do Ministério da Saúde. O avanço dos índices foi identificado em todas as regiões do país, com destaque crítico para o Nordeste, que anotou um crescimento de 1.200% no período, seguido pela região Norte com 809%. O levantamento aponta que o abuso o abuso de corpos, né, porque se eu falar isso aqui é capaz de o YouTube derrubar esse vídeo, lidera as notificações, com 34%, seguido de perto pela negligência ou abandono, com 33,3%. E pela violência física, com 32,9%, tendo as meninas e adolescentes do sexo feminino como a maioria das vítimas, com 62%. Especialistas alertam que os números refletem tanto uma maior capacidade da rede pública em identificar e registrar as ocorrências, quanto a real e alarmante dimensão do problema, reforçando a necessidade do protagonismo das famílias, comunidades e escolas para romper ciclos de abuso que acontecem majoritariamente dentro de casa. Que pena, né? Que pena. Mas esse índice não é só no Brasil não, tá? Em vários países também no mundo a coisa tá ficando horrível. Inclusive, parte disso também tem ligação com os muçulmanos extremistas, né? Que eu acho que tem gente nesse canal que poderia defender eles, mas eu tenho separado um material específico no Twitter, né? De estrangeiros que eu tenho visto. E eu vou trazer um material no próximo vídeo, especificamente sobre os extremistas, né? Ao redor do mundo, né? A maneira como eles estão tentando tomar, né? A cultura de cada país. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente aqui que vai passar um pano com glitter pra eles, né? Mas eu vou trazer a realidade pra vocês. Mas não nesse vídeo aqui, num próximo vídeo. Polícia acha laboratório de drogas do PCC em ação que prendeu vereador. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu 4 fuzis, drogas e uma máquina embaladora durante a Operação Última Parada, deflagrada nesta quinta-feira, 25/6, para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, PCC. O armamento foi encontrado em um dos endereços ativos alvos da ação conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEICE, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. Segundo apurou a coluna, 2 suspeitos presos no local afirmaram aos investigadores que as armas e os entorpecentes pertenciam à facção criminosa. O material foi apreendido e será submetido à perícia. Mais cedo, a operação resultou na prisão do vereador de São Paulo, Senival Moura, PT, o presidente da concessionária de ônibus Transunião, Lourival da França Monário, além de outros investigados. A operação apura a suposta infiltração do PCC na administração da empresa de transporte coletivo e o uso da estrutura para movimentação e ocultação de recursos ilícitos. Durante as buscas, investigadores também encontraram 65 mil em espécie escondidos dentro de sacos de lixo em um dos imóveis. Vídeos obtidos pela coluna mostram um dos alvos subindo uma escada doméstica para retirar o sarro que estava escondido em cima de um móvel. A coluna apurou que ele é Devanil de Souza Nascimento, conhecido como Sapo. O homem é apontado como operador e suporte do vereador. As apurações tiveram início após o assassinato de Adalto Soares Jorge, então presidente da Transunião, em 2020. A parte da investigação do homicídio, policiais do DEICE e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, identificaram indícios de que integrantes do PCC passaram a exercer influência direta sobre decisões estratégicas da concessionária. Maravilha, né? Espero que vocês tenham que eu estou sendo irônica aqui, tá? Os penduricalhos que fazem ministros do TCU receberem acima de 200 mil em um mês. Estão preparados para passar mais raiva? Porque é só isso que a política brasileira faz, a gente passar raiva todos os dias, né? Só isso.
Enquanto o teto constitucional estabelece um limite para os salários dos servidores do serviço público, artifícios e vantagens extras criam uma realidade paralela nos tribunais de Brasília. Em sua coluna na Gazeta do Povo, o jornalista Lúcio Vaz traz um levantamento detalhado das folhas de pagamento do Tribunal de Contas da União, acendendo uma alerta sobre a falta de transparência no coração do órgão que deveria fiscalizar os gastos do país. É claro que até mesmo lá é ter corrupção, não é verdade? Que parte desse país onde na política não tem corrupção? Se bem que não é que necessariamente só os políticos são corruptos. O dinheiro dele ajuda a transparecer, né, deixar claro e evidente o verdadeiro, como é que eu posso dizer? A verdadeira personalidade da pessoa, né, porque se a pessoa realmente tem uma boa índole, o dinheiro só vai enfatizar a boa índole da pessoa, porque a pessoa não vai ter problemas em ajudar alguém, em usar o seu dinheiro em benefício de outros de forma correta, não necessariamente mostrando ao público em vídeos, imagens do YouTube ou redes sociais, mas mostrando de forma reservada, porque ninguém é obrigado também, né. Mas o dinheiro também pode fazer com que o pior da pessoa venha à tona, e é por isso que existem políticos corruptos. Não é porque a política em si é corrupta, é porque o dinheiro ele traz o pior da pessoa ou o melhor da pessoa. No caso dos políticos corruptos, é porque a maioria dos políticos, né, tem mostrado o seu pior, né, porque quanto mais a pessoa vai ter dinheiro, muito dinheiro, mais a pessoa vai querer dinheiro e mais a pessoa vai se tornar corrupta querendo mais e mais e mais e mais dinheiro, né, infelizmente. Como diz a Bíblia, né, eu sei que aqui não é sobre religião, mas como diz a Bíblia, o dinheiro o amor ao dinheiro, inclusive, a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, mas enfim, se eu ficar falando de religião aqui, vocês vão sair desse vídeo, né, então, é só pra enfatizar isso, tá. A soma de auxílios, ressarcimentos e indenizações acumuladas faz com que os vencimentos finais de ministros e procuradores ultrapassem os 200.000 em um único mês, pesando diretamente no bolso do cidadão. Porque basicamente é nosso dinheiro tá indo para o bolso deles, é basicamente isso, ou seja, eles não fazem porcaria nenhuma e basicamente embolsam nosso dinheiro. Sem que a gente possa fazer nada contra isso, né. Sem que a gente possa fazer nada contra isso. Como mostra o colunista, as chamadas vantagens indenizatórias chegam a superar o valor da própria remuneração bruta oficial, sem que a sociedade saiba o que de fato compõe cada um desses pagamentos. É possível falar em moralidade administrativa quando o teto constitucional vira apenas uma referência distante? Agora vamos ver aqui com detalhes. Ministros e procuradores do Tribunal das Contas da União, TCU, recebem até 4 tetos remuneratórios. O valor atual do teto por lei é 46.366. E uns 70%, 80%, não, quase 90% da população sequer um dia sonharia com um valor desse mensal, né? Enquanto que eles não fazem nada e embolsam nosso dinheiro. Maravilha. Pra que eles não entenderam ainda, que fique claro, eu tô sendo irônica aqui, tá? Sarcasmo, ironia. Acho que vocês entendem um pouco disso, né? Ou talvez não. Pelo menos eu espero que a maioria de vocês entenda. Em janeiro, o ministro Augusto Nardes recebeu 213.000. Além da remuneração bruta de 44.000, recebeu o mesmo valor em férias indenizadas, além de outros penduricalhos. As despesas pagas pelos contribuintes são elevadas. Só as férias indenizadas custaram 2 milhões entre janeiro e junho. As outras vantagens indenizatórias somaram 2,5 milhões, enquanto o ressarcimento de assistência médica ultrapassou 1 milhão. A soma dos penduricalhos supera a remuneração bruta. Trata-se do órgão responsável pela fiscalização das contas públicas. O TCU poderia ao menos melhorar a transparência desses gastos. O TCU não informa o que compõe essas vantagens indenizatórias. Mas um ponto é certo, quem paga a conta é o contribuinte. Enquanto que para nós o mercado fica cada vez mais caro, né. E não é nem maneira de falar, é que tá ficando cada vez mais caro mesmo. Nardes não é caso isolado. O ministro Augusto Scherman recebeu 600.000 no primeiro semestre, sendo 124.000 em outras vantagens indenizatórias. Benjamin Zindler recebeu 761.000, dos quais 220.000 eram férias indenizadas. O subprocurador-geral Paulo Bulgarin recebeu 706.000, sendo 164.000 em outras vantagens indenizatórias. O ministro Walton Alencar recebeu 788.000, dos quais 220.000 em férias indenizadas, 186.000 em outras vantagens indenizatórias. Quantas vantagens indenizatórias estão recebendo, hein? Quantas? Ai, ai, ai. Enquanto isso, direita, esquerda e centro, né, quem não gosta nem dos lados, mas gosta mais do centro, tipo, não gosta nem dos lados, se ferrando, né. Ai, Jesus. Parece que às vezes é uma piada ser brasileiro, sabe.
Parece que eles gostam de rir na nossa cara com gosto, sabe. Nós somos os palhaços e eles são o público que fica rindo da nossa cara, é como se fosse isso, sabe. Triste. Ao invés de usar drones para prender bandidos, Rio de Janeiro passa a usar a tecnologia para localizar trabalhadores ambulantes. Ai, que maravilha. Maravilha entre aspas, tá. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a ampliação do programa Tolerância Zero contra a exploração irregular do espaço público, que prevê o uso de drones, câmeras de monitoramento e centenas de agentes para reforçar a fiscalização sobre o comércio ambulante em áreas da cidade, especialmente na orla da Zona Sul. Camelôs realizaram um protesto em frente à sede da prefeitura, alegando que as medidas prejudicam quem depende da atividade para sobreviver e pedindo maior diálogo com o poder público. Parece que somente caçar os bandidos, né, é que tá difícil, né, porque parece que caçar o trabalhador de bem, né, a pessoa que tenta movimentar a renda nesse país, parece que nós é que somos bandidos e os bandidos é que são os mocinhos da história, né. Aí quando eu chamo o Brasil de "Boxi", as pessoas acham ruim, né. Tem como elogiar o Brasil assim? Tem como? Me fala. Tem como? Tem. Você consegue por acaso? Porque eu não consigo. Não tem como. Impossível, não dá. Varejo tem pior junho desde a pandemia, aponta índice da Cielo. Lembra da Cielo, aquela marca lá que é a dona daquelas maquininhas que a gente passa o cartão no débito no crédito? Então, ou também no Pix, né? Pois é. Ah não, no Pix não é pela maquininha não, mas enfim. Vocês sabem, né, a Cielo, aquela famosa marca. Pois é. Palavras da Cielo, né? Não é uma pesquisa brasileira, né, porque se eu não me engano, acho que a Cielo talvez nem seja brasileira. Me corrija se eu estiver errada, eu acho que a Cielo não é brasileira, mas eu não fui buscar informações. Eu acho, mas me corrija se eu estiver errada. O varejo brasileiro registrou em junho, ou seja, no mês passado, seu pior desempenho para o mês desde 2020, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado, ICVA. Descontada a inflação, as vendas caíram 2 a 8% em relação a junho do ano passado. O resultado chama atenção porque ocorreu mesmo com os eventos tradicionalmente favoráveis ao consumo, como o Dia dos Namorados e as festas juninas. E sem contar que foi mês passado que começou a Copa do Mundo, né? Ou seja, o que tinha de varejistas, de lojinhas por aí, de roupas ou não, vendendo artigos sobre a Copa do Mundo, não era brincadeira. Aqui, meu bairro, parecia, mesmo após a eliminação do Brasil, aliás, até o dia da eliminação do Brasil, eram só artigos, roupas, aqueles enfeites, aqueles negócios que a gente faz barulho, que eu esqueci o nome, corneta, alguma coisa assim. E roupas, né, tipo calças, shorts, meias, camisetas e tudo mais do Brasil. Imagina, tipo, até o dia da estreia do Brasil na Copa e até o dia da eliminação, imagina o quanto o varejo não teria conseguido vender de artigos relacionados à Copa do Mundo para torcer pelo Brasil. Ou seja, além dos negócios de festa junina, no Dia dos Namorados, né, porque são duas datas comemorativas que o varejo deveria vender muito e ainda assim, foi tão ruim assim, né. Hã. O resultado chama atenção porque ocorreu mesmo com os eventos tradicionalmente favoráveis ao consumo, como o Dia dos Namorados e as festas juninas. A retração foi observada tanto no comércio físico quanto no comércio eletrônico, que fazem parte da metodologia do índice, calculado pela Cielo Calculado pela Cielo com base em bilhões de transações de pagamento processadas pela empresa. O ICVA é considerado um dos principais indicadores antecedentes da atividade do varejo por oferecer uma leitura quase em tempo real do comportamento do consumo. O desempenho reforça os sinais da desaceleração da economia em um ambiente marcado por juros elevados, crédito mais caro e perda do poder de compra entre as famílias. Agora o mercado aguarda a divulgação dos dados oficiais do IBGE para avaliar se a tendência será confirmada. No governo Lula? A minha humilde opinião é que a coisa ainda vai piorar muito, não piorou o suficiente, ainda vai piorar mais ainda, mas enfim, né. Mas enfim, eu sou só uma consumidora, né, só isso. Janja disse que o Brasil nunca teve uma primeira dama que trabalhasse efetivamente. Digo nada. A primeira dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou que o Brasil nunca teve uma primeira dama que trabalhasse efetivamente, ao comentar as críticas sobre sua atuação no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só para lembrar a vocês, primeira-dama não é uma pessoa que é eleita, ela é apenas esposa do presidente que foi eleito. Só isso. Primeira-dama nunca foi cargo político. Nunca. Somente alguém que pode participar e ajudar em causas sociais e que está lá para fazer uma boa figura lá do presidente. Mas, só para lembrar os petistas, que eu tenho certeza que vai ter algum petista para passar pano aqui para ela. Primeira-dama não é cargo público, portanto, não tem jeito algum de ficar.
andando e gastando à toa o dinheiro do contribuinte. Porque o contribuinte tá se ferrando, agora ela tá só luxando. A declaração foi dada durante entrevista ao UOL e repercutiu nesta segunda-feira 13. Segundo informações do Metrópolis, Janja atribuiu as críticas ao fato de a sociedade brasileira não estar acostumada com uma primeira-dama que participe ativamente das ações do governo. Ela afirmou que mantém uma rotina de reuniões, agendas e viagens oficiais. Eu não entenderia viagens oficiais se ela tivesse sido eleita pelo povo, coisa que ela não foi, tá? Não foi, petistas, ela não foi eleita. Além de atuar em pautas como um combate à fome e iniciativas voltadas ao enfrentamento da pobreza menstrual. Pobreza menstrual. Eu não sabia que a menstruação poderia ser rica ou pobre, não. Essa é novidade pra mim. Ai, as pataquadas que eu tenho que ler, meu Deus do céu. Durante a entrevista, a Jane também rebateu questionamentos sobre os custos de suas viagens, classificando parte das críticas como resultado de preconceito de classe e misoginia. Ah, então quer dizer que as mulheres que também reclamam de você são misóginas? É isso, querida? Hein? Ela ainda afirmou que suas viagens e hospedagens seguem os protocolos adotados pelo governo. Ah, impedir que até mesmo a mídia tenha acesso ao cartão corporativo também faz parte dos protocolos? Porque eu lembro muito bem que o Lula estava prometendo que eles iriam liberar, sabe? Que iam mostrar quais eram os gastos, que não ia ter nenhum impedimento que a população visse isso. No entanto, atualmente, até mesmo a mídia está impedida de ver quais foram os gastos no cartão corporativo. Será que para isso os petistas também vão ter uma desculpinha ou tá tudo liberado? Ou seja, eles podem gastar à vontade e ninguém pode saber com que foi gasto? Hein? Petistas? Acho que não, né? Afinal de contas, o plano de vocês é com glitter cor-de-rosa pra passar pra gente e com glitter azul. Se bem que com glitter branco, né? Porque vocês são todas vocês são todas, né? Ou seja, mulher não nasce mulher e homem não nasce homem, na é verdade. Ah, esqueci esse detalhe, né? Porque pra vocês é tudo e todos, ou seja, às vezes também não é nem nada, né? Porque às vezes o homem não é homem, às vezes uma pessoa não se identifica nem como homem nem como mulher, ou seja, vai se identificar como um animal, um objeto, né? Porque é o que tem. Uma planta, quem sabe, né? Não sei, né? Nunca saber o problema que passa na cabeça de vocês, porque olha, ou criaturinhas problemáticas à esquerda, viu? Ou criaturinhas problemáticas. Sem funcionários, a empresa ligada a sancionado pelos Estados Unidos movimentou 29 bilhões. Uma empresa ligada a Vitor Henrique de Oliveira Shimada, brasileiro sancionado pelo governo dos Estados Unidos, por suposta ligação com o primeiro comando da capital, PCC, movimentou 29,3 bilhões entre janeiro de 2021 e agosto de 2024, mesmo sem ter funcionários de acordo com a Polícia Federal. Na representação que deu origem à Operação Exchange deflagrada, na semana passada, os delegados afirmaram que a High Quality Importação, Comércio e Distribuição lavava recursos provenientes do tráfico internacional, especialmente da Hakaxishi, não sei como se lê isso, porque tem o pato no lugar do A. Segundo a PF, a empresa foi alvo de 655 comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no período analisado por movimentações suspeitas. A High Quality está registrada em nome do Igor Fokin Savioli, preso pelo FBI em janeiro deste ano no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, e apontado como líder do esquema ao lado de Shimada. Segundo as investigações, as contas da empresa registradas em nome do Laranja, Anderson Gonçalves Amaral, eram frequentemente utilizadas pelo grupo liderado por Shimada para realizar pagamentos relativos a transações de substâncias entorpecentes. Foi a parte do celular de Igor apreendido no momento da prisão que o esquema acabou descoberto. No aparelho foram encontrados fotos e vídeos de grandes quantias de dinheiro e mensagens criptografadas que indicavam ilícitos relacionados ao narcotráfico. O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, ICE, então enviou notificação à PF para informar que estava apurando as conexões entre cidadãos brasileiros e uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais por meio de dinheiro em espécie em empresas de fachada. O Grupo Especial das Investigações Sensíveis, GISE, passou a investigar o caso e descobriu que Savioli Shimada comandava a associação criminosa por meio da Victory Trading em High Quality, que possui o mesmo computador. Se a pessoa tiver alguma ligação direta com a esquerda ou com o PT, eu não vou estranhar, viu? Mas não vou mesmo. Procuradoria pede condenação de Lula por propaganda eleitoral antecipada. Por que isso não me surpreende?
A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo recomendou ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ex-ministra Simone Tebet, do PSB, e da ex-ministra Marina Silva, da Rede, por propaganda eleitoral antecipada. O parecer assinado pela Procuradoria Regional Eleitoral Auxiliar Maria Cristina Simons Amorim Ziova concluiu que uma fala de Lula durante o lançamento do programa Move Aplicativos em São Paulo, em 19 de maio, viola a legislação eleitoral. A representação foi apresentada pelo partido Missão. Durante o evento, Lula incentivava os presentes a fazer reivindicações ao governo e disse: "Não tenham nenhuma preocupação de reivindicar. Vão atrás do bolo. Se não atender, vão atrás do Alckmin. Se ele não atender, vocês vão atrás. Não atrás da Janja, vão atrás do Sidônio, do Aloísio. Só não mexam com a Janja. Não mexam nem com a Simone, nem com a Marina. O que vocês podem fazer com elas um dia é dar voto para as duas. Um dia." Para a procuradora, a declaração reúne os 3 requisitos que configuram propaganda eleitoral antecipada na legislação: referência ao processo eleitoral, exaltação das qualidades das pré-candidatas e pedido explícito de voto. A fala do presidente da República tem nítido caráter eleitoral, uma vez que exalta as qualidades das 2 pré-candidatas ao Senado, com o pedido explícito de voto em evento oficial do governo federal, afirma o parecer. Na defesa apresentada ao TRE São Paulo, Lula sustentou que a declaração não teve finalidade eleitoral nem buscou angariar votos, alegando a ausência de vantagem eleitoral às pré-candidatas. O argumento foi afastado pela Procuradoria, que sustentou que Tebet e Marina Silva chegaram a publicar em suas redes sociais a participação no evento em que a fala foi feita. A PRE também rejeitou o pedido da defesa para suspender o processo sob o argumento de que tramita uma ação semelhante no Tribunal Superior Eleitoral. A relatora do processo no TRE São Paulo é a juíza Daniele Galvão, que ainda se manifestará. A decisão final caberá ao plenário do tribunal. População em situação de rua vai de 198 mil para 392 mil em 3 anos e meio de governo Lula. Mas é com amor, tá? Tá vendo aqui, né? É com amor. O número de pessoas em situação de rua registradas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, passou de 198,7 mil em dezembro de 2022 para 392,4 mil em julho de 2006, alta de 97,4% em equivalente a 193,6 mil novos cadastros. Os dados foram levantados pelo jornal Gazeta do Povo e confirmados pelo Conexão Política. É o maior volume já registrado na série histórica, desde janeiro de 2003. Primeiro mês do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o CadÚnico passou a incorporar uma média de 4,6 mil novos moradores de rua por mês, mais que o dobro da média de 2 mil registros mensais observados entre 2019 e 2022. Só para me lembrar, entre 2019 e 2022, foi o governo Bolsonaro, tá? Querides! Porque eu sei que vai ter petistas passando pano aqui, então, só para deixar registrado isso aqui, tá? O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome atribuiu o crescimento à fragilização de vínculos familiares, casos de violência e abuso, desemprego, crises econômicas e eventos climáticos extremos. Eventos climáticos extremos. Agora a culpa também é do tempo. Acrescentando que o CadÚnico também ficou mais eficiente. A tese de que parte da alta decorreria de cadastros represados durante a pandemia é enfraquecida pelo comportamento dos próprios dados. Se fosse esse o caso, a tendência seria de desaceleração gradual dos anos seguintes. O ritmo, ao contrário, permaneceu elevado nos 3 primeiros anos do governo e voltou a se intensificar no primeiro semestre de 2026. Ou seja, nos primeiros 6 meses desse ano, as coisas só pioraram. Questionado pela Gazeta do Povo sobre quais estudos sustentaram a tese de subnotificação dos governos anteriores, o Ministério não respondeu especificamente ao ponto. Em números absolutos, os maiores contingentes permanecem concentrados nos grandes centros do Sudeste. São Paulo registrou um crescimento de 88% no período. O crescimento proporcional mais expressivo, no entanto, ocorreu nas regiões Norte e Nordeste. Vou repetir. O crescimento proporcional mais expressivo, no entanto, ocorreu nas regiões Norte e Nordeste. Adivinha onde é que o governo de esquerda e centro-esquerda é mais forte no país? Se alguém falar Norte e Nordeste, eu dou uma moedinha de R$1. Eu marco pontos aqui, inclusive. Que tal? Hein? No Norte, nos cadastros saltaram de 4,9 mil para 22,8 mil entre janeiro de 2003 e junho de 2006, alta de 367%.
O Nordeste cresceu 109%, passando de 29,1 mil para 61 mil. Roraima registrou o maior avanço proporcional entre os estados, de 1.460 para 10.162 pessoas, quase 7 vezes mais. Impactado pelo fluxo migratório da Venezuela, Rondônia registrou a alta de 450%. Mas os petistas me juram que o Brasil tá maravilhoso. Juram de pé juntos. Dá pra perceber isso, né? Então, meus queridos, o que vocês acharam de todas essas notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler também as opiniões dos petistas, sabe? Bom, todos os jeitos de opinar. Nem todos vão concordar comigo, mas vocês não têm que concordar comigo, porque eu tô a maior parte do tempo aqui apresentando notícias. Eu dou opinião de vez em quando, é sempre. Então, se vocês vão concordar ou não, vocês vão ter que concordar ou discordar dos fatos. Minhas contra-fatos são argumentos, porque fatos são fatos. Números são números. Você pode maquiar, você pode acrescentar números, você pode retirar números, mas números são números. A situação no Brasil continua horrível e está indo de mal a pior. E isso não tem como nenhum petista mostrar o contrário disso, ok? Porque uma coisa é o Luiz pegar um videozinho qualquer, pedir para um cameraman filmar ele em certos momentos. Outra coisa é mostrar a realidade dura e verdadeira do Brasil, o que é completamente diferente, e ele não tem coragem de fazer isso de jeito nenhum, né? Porque tem que manter as aparências. Mas o que vocês acharam no geral dessas notícias? Deixe sua opinião, suas opiniões aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça, se você gostar dessas notícias, talvez não das notícias, mas do vídeo em si, porque eu faço de tudo para trazer com a maior transparência possível as notícias para vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. E, bom, o próximo vídeo que eu pretendo trazer, além de trazer mais foco também nos vídeos, né, que eu vou sempre trazer assim, vídeos só sobre notícias lidas e outros vídeos só sobre notícias assistidas, ou seja, eu vou reagir aos vídeos. E eu vou trazer um vídeo polêmicozinho que vai ser com foco exclusivo em extremistas islâmicos. E o porquê vocês vão entender quando vocês virem os vídeos, as notícias que eu vou trazer. Mas vai ser polêmico. Inclusive, espero que o YouTube não boicote esse vídeo, né? Mas é necessário para vocês poderem entender uma coisa que pode vir. Pode, não quer dizer que eu desejo que aconteça, mas é uma coisa que pode, tem o risco de sim acontecer aqui no Brasil também. É por isso que eu quero alertar vocês sobre isso, ok? Enfim, muito obrigada a todos vocês que viram esse vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o senhor me permitir.